Quando eu saio, vocês não deixam de me ver? Oi? Quando eu vou acessar aqui o material, vocês deixam de me ver? Não, Daí não, fica na só verdade, é tipo pique-pique lá, você fica só num cantinho, eu acho. Ah, tá. No Não, Zoom porque você fica eu... só no cantinho. Daí você escolhe o cantinho, o superior direito ou inferior direito. Ah, tá, beleza, então. Sim. Pelo menos eu consigo ver e falar e já fica certinho, então. Isso. Sim, sim. Então, olha, quando quiser começar aí, eu passo aqui a apresentação também. Isso, pode colocar ela ali, que daí eu não preciso nem entrar nela e eu fico no vídeo aqui. Então, deixa eu botar aqui para compartilhar a tela. Coloca aqui no... Tu vai colocar no Gmail? Essa aqui, segura. Tá, agora eu não consigo ver vocês aqui, peraí. A gente te vê, pode ficar tranquilo. Vou trocar a tela aqui. Prontinho, agora eu acredito que vou conseguir. Então tá aqui a parte do slide também. Vamos lá. Beleza, então, vamos lá. A gente tem uma pequena pautazinha, né? Como vocês podem ver. Eu coloquei algumas, né, mais ou menos o que a gente pretende conversar hoje na reunião, né? Eu vou passar um pouquinho do cenário econômico de março né, dos últimos acontecimentos, apresentar os nossos relatórios financeiros, análise da carteira, e a gente define o que a gente vai fazer, né? Que não vai ser uma das funções mais fáceis esse mês. O cenário econômico, eu passo aqui, Rafa, consigo passar ou não? Eu passo aqui, na verdade. Beleza. Tem uma frase que eu peguei num call, num material que foi mandado do Bradesco, que eu achei bastante interessante. O momento em que vivemos, ele é singular. É preciso combinar o combate à pandemia com proteção econômica. Com as medidas tomadas até agora, os países estão protegendo as pessoas, minimizando os riscos de colapso econômico e permitindo uma retomada significativa quando a situação começar a se normalizar. Tempos excepcionais requerem medidas excepcionais, mas quando bem desenhadas, fazem com que trazem segurança e expectativa de recuperação na frente. Isso é o que a gente, na verdade, eu tenho assistido alguns calls tanto de assets, a XP tem liberado bastante, BTG também, e a maioria das informações que a gente recebe é exatamente isso. Se houver um cuidado com relação à economia, a gente consegue passar um período um pouco mais fácil, mas não vai ter como a gente esquecer a pandemia. Porque, veja só, somente ontem nos Estados Unidos foram 824 mortes apenas em Nova York. Só Nova York já teve mais mortes do que praticamente a Itália, se for analisar num pequeno período, 3 mil mortes só em Nova York, já vai chegar a 10 mil mortes nos Estados Unidos. Então, não é uma coisa tranquila. Então, os impactos dessa pandemia, ela vai refletir diretamente numa crise que a gente... Dá uma passadinha ali, Rafa. Uma crise que tende a ser aguda. Toda a economia mundial, na verdade, ela já está afetada. Né? O PIB mundial já está em queda, né? As retrações já aparecem, não existe uma possibilidade de não acontecer. O que pode ser feito? Aliviar os efeitos. Assim, se há como é que eu posso dizer? Se há uma luz no fim do túnel, assim, alguns analistas veem que, diferente de outras crises agudas que a gente teve ao longo da história do Brasil e do mundo, com pandemia ou guerra, sempre teve um prejuízo às estruturas, né? No caso de guerra, terra arrasada, né? Destrói parque fabril, né? Você tem que reconstruir cidades. Então, há um custo que nesse período da pandemia não existe. As empresas, elas estão como a gente pode dizer, elas estão fechadas, tipo num casulo, por um momento, em stand-by. Né? Na verdade, não houve, como a gente fala, não houve problema das estruturas, só o lockdown, que é um bloqueio, né?
o significado, né, da palavra em si é quando as pessoas ficam impedidas de entrar e sair em determinados lugares. Então, é mais ou menos isso que está acontecendo. Não tem como não ser desta forma, a gente pode ver que quando há relaxamento, sempre há um impacto maior em vítimas e na contaminação. Então, os efeitos serão certos, né? Então, há uma tendência de redução da atividade industrial, isso já vem acontecendo, hoje deve sair alguns dados, então a gente vai ter uma noção um pouco mais precisa de como que está. O aumento do desemprego, esse aumento normalmente vai vir das pequenas empresas, porque elas são as que têm menos capacidade de se manter durante um período muito grande, isso em compensação, consequentemente, redução de renda. Porém, existe a parte positiva, que é a evolução das instituições, a modernização dos sistemas, porque a gente percebe que algumas necessidades que se achavam interessantes ou importantes em outras situações não são tantas. A rede de saúde tem que ser melhor olhada, né? A gente vê que isso sempre foi deixado de lado. Hoje você vê um monte de oportunistas aí dizendo, o governo tem que fazer aquilo, o governo deveria ter feito aquilo, deveria ter controle na área de saúde, e a gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Né? Só aprende a nadar quando a água bate na bunda. É mais ou menos isso que acontece. Mas vamos ver como é que as coisas vão indo. Então, assim, qual é o cenário que se vê para os próximos tempos, para os próximos períodos, principalmente no que tange para a gente? A tendência é que essa crise, quem vai sair melhor depois dela, que a gente não sabe se vai ser daqui a 2 meses, daqui a 3 meses, como o Selezinski estava falando, acha que se apenas lá por setembro, outubro, que as coisas vão passar a se normalizar de uma maneira mais efetiva. Então, quem são as empresas que vão conseguir passar melhor nessas fases? As grandes empresas, né? A gente sabe que as grandes multinacionais, com que tem uma capacidade de gerar retorno, que detém caixa, que estão capitalizadas, porque, como eu falei antes, não houve uma estrutura física, elas não estão com problema de recursos, insumos, pessoas. Na verdade, ela poderia estar funcionando normalmente se não fosse, né, o bloqueio e o isolamento que foi necessário. Então, empresas como exportadoras, né, há uma tendência que elas sejam as primeiras a ser favorecidas, até porque o comércio vai voltar a funcionar. A gente tem um gigante da China que está normalmente é uma grande consumidora de commodities. A gente somos exportadores bastante consideráveis no mundo, e a tendência é que essas empresas sejam as mais valorizadas. Até houve uma coisa, vai chegar o dólar, vai chegar a R$6. Dificilmente chega exatamente pela necessidade de exportar mais do que importar, né? A gente não vai ter tanta importação como a gente pretende exportar mais. Então, comércio online é outra forma que a gente vê que vai ter uma tendência, apesar de que as equipes econômicas e os governos tendem a estimular que comprem nos seus mercados perto, na farmácia perto de casa, na lojinha perto de casa, que são as que vão mais sentir, exatamente por essa tendência. As grandes empresas são capitalizadas, elas têm 2, 3 meses aí de capacidade de se manter em stand-by, que não vai ter problema nenhum. Agora, uma pequena empresa que vende o almoço para comprar janta, é difícil de você manter o funcionário, não estar faturando, você tem a tua vida para pagar, além das despesas todas da empresa. Então, se torna uma coisa um pouco mais complicada. Quem estava lá na Bipem, né, lembra que alguns analistas estavam falando que a recuperação no mercado financeiro iria vir de uma forma em V, mas a cada dia que passa a gente vê que esse V está mais longe e a gente está vendo mais um U, né? Mais para U do que para V. Mais para U do que para V, né? Então, isso dá para... Até mandei, Rafa, não sei se você chegou a ver, eu peguei alguns períodos do Ibovespa para a gente ver algumas quedas que teve com relação a esse período. A gente vê uma queda bem drástica, né? Onde a gente vinha num período de evolução muito grande e, de repente,
despenca, né? Então, mas a gente tem números muito bons ainda, apesar de que as coisas tendem a, né, os números não foram lá muito bons esse mês. Pode passar ali, Rafa. Aqui são os setores, bem rapidinho, os setores que são mais atingidos, né? Vai ser comércio, serviço, turismo, aviação, isso a gente já está cansado de ouvir nos jornais e tal. No comércio, nós temos 18 milhões de trabalhadores, 62% é informal. Né? Educação, alojamento, alimentação são outros 18,7 milhões ocupados, sendo que 51 somente são formais. Então, nós temos um público informal muito grande. E é esse que vai sentir mais nesse período, porque se você não trabalha, você não ganha. Nós somos umas seletas pessoas privilegiadas que o nosso salário ainda vai permanecer, nós não temos riscos de ser mandado embora, principalmente nesse período, né? Então, somos privilegiados, mas nem todo mundo é assim. O governo deve começar essa semana, a Caixa vai começar a fazer o cadastramento para a liberação dos ditos Corona Voucher, né? Que é os R$600. Começou ontem, o aplicativo bloqueado. Então, assim... Já teve número recorde já de inscritos, o pessoal está desesperado, né? Ontem já teve bastante inscrições. Eles falaram o número que eu não me recordo agora, mas é algo assim, muita gente, muita gente. Não tem como você para pensar, você em casa, a despensa vai começando a esvaziar, você não tem mais a comida, e esses R$600, bem ou mal, não é muita coisa, mas ajuda, né? Então, eu acho que para quem recebe um salário mínimo, isso é quase 70% do seu salário, né? Então, vamos levar isso em consideração. Passando ali, Rafa. Aqui a gente tem um fechamento, não sei se vocês conseguem ver direitinho, os números são bem bonitos, todos vermelhos, bem vermelhos, entendeu? O Ibovespa... Vermelhasco, vermelhusco, né? Melhor. Mas a gente vê assim, os fundos, né, IRFM, IRFM1, o IRFM1+, eles ainda permanecem no campo positivo, né? Por mais que o mês passado tenha ficado negativo, mas esse mês ainda ele está positivo. Até eu peguei, deixa eu ver onde está aqui, eu anotei tanta coisa que eu já nem sei mais onde está. Aqui. Eu peguei os dados de hoje, tanto o IMAB, o IMA geral, o IMAB5+, e o IRFM1+, todos estão negativos em abril. Os únicos que estão negativos no ano é o B5, o B5+, e o geral. Quando a gente começa a ir para o lado da renda variável, que os números aparecem aqui muito feios mesmo, 29%, 36% no ano, né? Os 12 meses aliviam um pouquinho, porque o ano passado foi muito bom, mas no mês de abril a gente já vê uma outra tendência com relação ao mercado, principalmente na renda variável, que é onde a gente vai chegar. As ETFs estão subindo 4,56, os dividendos 2,35, o small cap 2,68. Então, ou seja, a renda variável, os fundos de ações, principalmente, eles estão já conseguindo mostrar alguma reação. Ontem a gente a Ibovespa chegou a subir quase 6%, depois acabou fechando em 3,8%. Se nós ficarmos nesse movimento, isso quer dizer que gradualmente a gente consegue ir recuperando, mas não da forma como a gente pensava antes, que ia ser mais rápido. Nós estamos sofrendo menos, até porque os números que muitos dizem que estão camuflados, que a gente ainda tem muito caso que ninguém sabe, e eu acho que a gente nunca vai nem saber, né? Porque são setores que dificilmente vão ter essas informações. Então, assim, como que se recupera? A tendência é que a renda fixa sofra um pouquinho mais. Deve haver alguma redução de juro, mas também a gente não tem muita escala para reduzir, né? Está em 3,75, um que pode chegar a 3, mas isso não vai dar aquele fôlego todo no título público.
Multimercados, os bons multimercados, a tendência é que, com o passar do tempo, ele vai dar um retorno ali de 160 de CDI. Mesmo assim, já é alguma coisa que já melhora o mercado. Agora, quem vai recuperar mesmo são as ações, né? Como a gente falou, as grandes empresas que tendem a recuperar são as que mais empregam, são as que mais conseguem fazer a roda girar. E uma das coisas que eu ouvi até foi, fugiu o nome dele, um analista da ZQuest, que foi muito boa o call deles que a gente teve no iniciozinho dessa semana, foi segunda-feira de manhã. Ele disse, temos que manter as aplicações do jeito que elas estão. Por exemplo, se você está montado na renda variável, tenta permanecer ali, porque o gestor, ele precisa, como que ele vai conseguir fazer uma gestão mais efetiva e melhorar as ações ou o retorno dos fundos? Se ele tiver dinheiro. Se a gente começar a resgatar, começar a tirar o dinheiro dos fundos e eles não terem esse fôlego, porque alguns sempre ficam com um percentual de caixa. E hoje a gente sabe muito bem, tá barato tal ação? Ok, tá barato, mas essa empresa tem capacidade de gerar retorno? Ela tem capacidade de subir e contribuir para o crescimento do fundo? Aí a gente tem como melhorar a gestão. Então, assim, até ele falou, se você não tem o que vender, você não tem o que comprar, né? Então, tem que haver esse mercado. Então, vamos para os números dolorosos. Olha, posso contribuir? Pode, claro. Então, em relação ao que você falou do resgate que esse analista falou, não sei se você concorda, mas assim, o resgate, um percentual de resgate desses fundos, eu acho que, na minha opinião, vai acontecer, ainda que pequeno, por conta do suprimento de caixa que as empresas vão ter nesse curto prazo. Então, eu acho que algum resgate vai acontecer. Não, eles estão acontecendo, né? O que se bate, nós como instituições, né? No que ele se refere principalmente? Nós como instituições que, de uma certa forma, a gente não precisa de um recurso imediato, né? Não vamos precisar resgatar esses valores e realizar prejuízos. A tendência de crescimento no longo prazo, né? A gente não vai ficar nesse vale, nesse desespero por muito tempo. Uma hora a vida vai começar a andar novamente. Então, nós temos gordura para esperar este período. Sim, né? Nesse caso, eu concordo. Né? Então, assim, se a gente pegar um período ali de 2015 para cá, a carteira do Navegantes Prev, ela subiu, deixa eu pegar aqui esse número que eu achei bem interessante, ela subiu em torno de 50... Aqui. Ela subiu 56% desde 2015. Né? Então, nós temos um 52,49% desde janeiro de 2015, a nossa carteira. No comparativo com a renda variável, fundo de ações e tal, nesse mesmo período subiu 43%, ou seja, a nossa carteira foi mais efetiva do que o mercado financeiro. E a renda fixa, que ainda que nos ganhou, principalmente pelos períodos gloriosos dos títulos públicos, que foi para 58,64%. Nesse ano, a gente está tendo uma retração de 14,67%. Foi um valor, é um número pesado para a gente? Mas se nós olharmos pela capacidade no passado da gente recuperar esse valor, vai ser difícil, mas a tendência é que aconteça. A receita deve permanecer. Ontem a gente passou que o repasse vai ser feito na segunda-feira para a gente, então não vai ter essa parada, né? Por mais que a Secretaria de Previdência facultou essa possibilidade, mas eu acho que a gente não deve pensar nisso. Postergar dívida, que nem como a gente tem em casa. Dá para postergar até o pagamento? Ok, mas uma hora tu vai ter que pagar. Então, assim, se você já está numa dificuldade de pagar a dívida corrente, imagina pagar a dívida corrente com juros.
Então, é melhor a gente não pensar nessa possibilidade, até porque 2,5 milhões por mês vai nos ajudar a mudar essa nossa visão com relação à situação que a gente tem. E manter o ritmo, né? Né? O número não foi bonito, como vocês podem ver, a gente teve uma retração da receita de 25.380.000, essa parte previdenciária, né? Então, assim, foi um resultado bem feio. A gente já teve uma retração de 30 milhões no ano. Isso corresponde a 15% do nosso patrimônio, imagina, é uma coisa absurda. O ano passado a gente rentabilizou 34 milhões, ou seja, o ganho do ano passado está quase indo embora, mas que bom que a gente teve o ganho do ano passado, mas as perspectivas ainda são boas. Nós temos o fundo BDR, é um fundo que está sobressaindo bastante, ele está rendendo 4,56 no mês, 10% no ano, então ele está bem fora da curva. Eu acho que é uma das opções que a gente tem para frente. As nossas despesas permaneceram dentro da normalidade, né? 1 milhão e pouco de despesa previdenciária, até reduzir um pouquinho a despesa administrativa, a tendência é que reduza até um pouquinho mais, porque a gente cada vez tem menos despesas lá na autarquia. Pode passar ali, Rafa. Aqui a gente pode ver em termos de gráfico, né? As nossas receitas ali estão pequenininhas, né? E gerou um prejuízo no mês de 24 milhões, né? Em termos gerais. Pode dar passada, Rafa? Aqui em termos de 2020, né? A gente teve já uma receita de 7 milhões, a receita administrativa foi de 570, e a dos valores imobiliários, esse número tchutchuco de 30.635.000. As despesas permanecem naquele mesmo patamar e o nosso resultado hoje previdenciário, né, o resultado total é de 25.637.000 negativo. O que fazer para resolver isso? Sugestões, né? A gente não sabe exatamente como vamos fazer. Aqui são os números que a gente tem, né? Ainda o fundo de renda fixa, de renda variável, foi o mais afetado, a gente sabe disso. Em termos de... Deixa eu ter um outro número aqui bem interessante que eu peguei. A gente tem, assim, caiu bastante, mas ainda a gente tem um bom percentual em títulos públicos. Apesar de que, por exemplo, o IMA B5+, está caindo 12% no ano. Qual vai ser a força do governo para recuperar esses valores? É difícil, né? Então, pode passar ali, Rafa. A gente vê que a renda fixa, a gente ainda está com 124 milhões, ainda vai permanecer assim, espero que só cresça. 52 milhões de renda variável e 1 milhão no exterior, que é onde a gente pode conseguir ainda algum diferencial, né? É o diferencial. A gente teve, não sei se todo mundo conseguiu participar, mandei convite para... O Vitor fez uma apresentação da MS Global, da Morgan Stanley. O fundo, por esse mês, é que ele teve uma pequena retração, mas ele está positivo ao longo do tempo. É um fundo novo, mas é uma opção da gente acessar o mercado lá fora. Não que esteja muito diferente do nosso, mas a gente precisa diversificar até para a gente ganhar alguma coisa. Os fundos de renda fixa mais curtos é a tendência para a gente colocar, né? O IMAB, eu não sei se a gente aproveita, não sei quanto tempo ele vai demorar para crescer. Então, passa ali, Rafa, deixa eu ver se tenho mais uma aqui. Aqui é a nossa evolução da carteira, olha que dó. A gente vinha numa tendência, a gente estava mais ou menos acompanhando o Ibovespa, que está mais ou menos nessa subida, e daí, de repente, a gente tem um desespero e voltamos lá ao ano passado. Se nós olharmos com relação, por mais que a queda seja bastante considerável, a tendência é que o mercado seja o financiador disso. Quem que vai financiar as grandes empresas somos nós.
Não adianta a gente achar que não. Então, vamos tentar ver onde que a gente pode ter ganhos. Querem alguma pergunta? Para alguma coisa? Eu quero. Não, ok. Diz, Gi. Olha ali, eu estou vendo na renda fixa o artigo 7º 4A. Como é que eles estão esse mês? Porque o mês passado todos eles ficaram positivos, com exceção daquela inflação do BNP, que ficou menos 7. Uhum. Seria uma opção de a gente aportar um pouco ali em renda fixa, porque o 7º 1B lá está todo mundo praticamente negativo. Todo mundo praticamente negativo. A tendência, assim, ó, os fundos de pré-fixados, eles tendem a ter uma performance melhor, exatamente porque ele já tem já ficou definido anteriormente qual seria o seu ganho, né? Você pode ver, as alocações dinâmicas a alocação dinâmica do Itaú está muito bom. Ele é um dos poucos que não negativou em momento algum, né? E ele tem um histórico bom. Digamos assim, a estratégia e o mecanismo utilizado nesse fundo surtiu o efeito que nem todos surtiram, né? Análogo isso é o Santander, que por mais que ele não segurou muito, mas ele ficou na parte azul da curva, e ainda está dando um ganho maior do que o alocação. Se a gente for olhar aqui, pode... Se tu for ver, nos últimos 12 meses, ele deu 10. Aham. Você pode ver que nem toda alocação, ela é bem... Se não for bem trabalhada, ela não causa o efeito positivo. A alocação do Banco do Brasil, vocês podem ver, ele caiu até mais do que o IMAB5. Né? Então, ou seja, a montagem, né, ou ele estava mais suscetível aos fundos de longo prazo que não sentiram tanto de perto. Outro fundo que tu pode dar uma olhada é o Bradesco IDK Pré, de 2 anos. Como ele é um índice constante da Ambima, ele tem, e ele é um pré de 2 anos. Ele está dando, hoje ele é um dos melhores, 12,88 no ano. Uhum. Ele está, nos 12 meses, né? E 3,26 no ano. Positivo demais. Então, eu acho assim, a gente pode alocar nesses fundos, que eu acredito que seja uma das saídas, porque além de eles serem líquidos, né? A gente tem a liquidez desses fundos e a gente consegue dar uma segurada. Nem todos, eu acho, estavam com a gente em 2013, né? Não sei, eu acho, o Leonardo, não sei se estava já no conselho em 2013, não, né, Léo? Não lembro. Foi, assim, uma experiência catastrófica, porque ninguém sabia onde colocar o dinheiro, tudo caía, a renda fixa caindo, o título público caindo, negativo, 1 mês, 2 meses, 3 meses, foi 1 ano nessa situação de retrações no título público. E era bem diferente, né? A renda variável, ela tem uma dinâmica totalmente diferente e a gente não consegue analisar dessa forma. Qual foi a saída para a gente segurar naquele período e não ter um impacto tão grande nos fundos? Claro que o nosso PL era bem menor e a entrada fazia um efeito mais forte. Mas nós temos uma entrada que espero que se mantenha de 2.400.000. Se nós formos levando para esses fundos mais consistentes e que possam segurar, que naquela época a gente colocou em renda fixa CDI e referenciado DI também, que era a única forma de não cair, ou IRFM1, e aí a gente aumentou a exposição nesses fundos para que eles segurassem um pouco a queda dos outros. Essa é a ideia para a gente fazer agora. Por que eu falei? O BDR é um que pode segurar na parte da renda variável, né, por mais que seja exterior, e nos prés na parte da renda fixa. Né? A gente pode usar aí o IDK, as alocações e IRFM. O IRFM, se eu não me engano, também não está tão... Ele estava em 1 e pouco, né? E 1,38. 1,38,
E o IPCA, se continuar na prévia que eu dei uma olhada na Ambima, ele está com uma prévia para o IPCA de março de 0,11. Então, pelo menos, o acumulado do IPCA, né, não sendo ele normalzinho, ele está em 0,57. A nossa meta é em 2,07. Nada está batendo meta, a não ser o IDK de 2 anos. Né? Se a gente for nem Bitcoin para contar a história? Bitcoin, não dá para comprar Bitcoin, que pena. Mas, assim, o cenário parece ser bem nebuloso, gente, mas houve um movimento por parte das grandes economias que no começo, assim, inclusive como o nosso presidente achava que era só uma gripinha, um resfriadinho, uma coisinha que iria passar com facilidade. Eu entendo a posição dele, que ele não pode levar o caos ao país, ou pelo menos algumas pessoas acreditarem que está tudo bem, mas a gente sabe que a vida vai seguir em breve, né? Então, os mercados estão segurando, ajuda para os informais, melhoria na saúde. Eu acho que todo período de crise, ele te traz muitas melhorias e muitos avanços, né? A gente vai dar valor a outras coisas, né? Se pensa em tanta futilidade, e hoje a gente vê que há uma necessidade enorme de uma saúde pública decente. Por que nós temos casos tão elevados nos Estados Unidos e não temos tanto aqui no Brasil, por mais que a gente esteja bem mais na periferia do mundo? Nós temos um sistema único de saúde. Nos Estados Unidos não tem. É tudo privado. Entendeu? Ou você paga, ou você paga. Não existe uma rede de assistência que você possa simplesmente lotar, como está acontecendo aqui, como o governo do estado está fazendo, melhorando, que eu achei, assim, tenho que dar a mão à palmatória. Tinha minhas críticas com relação ao comandante Moisés, mas está saindo bem, né? Ele está se saindo bem, né? Resolveu não fazer hospital de campanha, também acho que é só uma proliferação. A gente precisa modernizar o nosso hospital, melhorar ele. Então, eu acho que vai servir de bom entendimento e com o tempo a gente vai superar isso com maior facilidade. Nós somos um estado que, graças a Deus, ainda está bem contido. O Brasil está contido em termos de morte, não se sabe se todas estão sendo computadas, né? Mas até onde a gente sabe, os efeitos e as ações foram feitas no prazo certo. Não gostaria de estar, como diz a gente já estamos de saco cheio desse período aí. No começo até parecia bom, mas agora a gente já não deu. Já deu. Mas a gente sabe que há uma necessidade, né? Eu vejo a Renata aqui que não parou, né? A imprensa não parou, né? As despesas, tudo continua, né? Então, como que você vai passar por isso se os seus fornecedores não estão mais pagando? É uma dificuldade que a gente sabe que vai ter no primeiro momento, mas a vida é para os fortes, né? Então, vamos lá, para a gente não se estender até muito, porque eu estava até às 10 a nossa reunião, né? Aplicativo bloqueia depois do tempo? Esse aqui é do Google, então ele não tem essa restrição. O outro. O desempenho da carteira, né? Como vocês viram, né? A gente vinha num patamar. Né, janeiro foi até dentro de uma mirradinho, né? E a renda e os meses seguintes foram desastrosos, né? De 36, 12 e tal. Saudade do PASEP, né? Era tão legal. Pois é, Gi. Até quero perguntar uma coisinha com relação ao PASEP. Eu recebi uma matéria, eu não sei se ela é real, existe tanta fake news hoje em dia. Uma medida provisória em que extinguiria o PIS/PASEP, transformando tudo em FGTS. Você chegou a ouvir alguma coisa? Eu vi. Tu diz da reforma administrativa. Não, foi uma medida provisória de hoje, que é de ontem. Não vi. Qual que é o número da medida?
Saiu no Diário Oficial, É. edição extra do Diário Oficial. Depois eu mando para ti ali, eu tenho ela aqui. Ela diz da extinção, né, do FGTS, do PIS-PASEP, Deixa eu ver. e, né, incorporando para o FGTS. Aí eu não sei aí qual é o efeito. Definindo. Fala, gente. É que eles deixaram o saque em aberto até o final de dezembro também, o valor de salário mínimo. Isso, 1.040, né? Pelo menos foi o que eu vi. Mas do FGTS, né? Isso. Isso, O PIS-PASEP foi extinguido, né? Foi todos os recursos, foi 21 bilhões que foi para o FGTS. Foi migrado para o FGTS, né? Não sei como é que vai funcionar, se ainda vai poder sacar ou não, mas pelo que eu entendi, seriam os recursos que já estavam parados, que a população já não tinha sacado anteriormente. Sim, tinha o dinheiro parado já há muito tempo lá, né? Isso. É uma medida provisória que saiu no Diário Oficial Extra de ontem no final do dia. Então, provavelmente o pessoal ainda vai analisar os... né? Se for analisar pelo próprio nome, né, fundo de garantia. Se é um fundo de garantia, né, vamos garantir o fundo das pessoas aí, porque tá complicado, né? Muita gente não tem. Eu sei que, claro que, como eu falei antes, tem oportunistas, né, como o 9D diz que acha que tem que liberar R$6.000 por pessoa quem tem. Da onde que vai tirar esse dinheiro, gente? Em relação à questão da saúde, deixa eu pontuar aqui o que eu tenho acompanhado bastante perto. A gente deve ter, assim, os Estados Unidos entrou já no pico, né? Já no estágio final da sua evolução, né, da curva epidemiológica. Então, provavelmente deve haver uma melhora aí para os próximos dias e realmente os recursos do fundos BDR são extremamente interessantes para serem aplicados. Aqui no Brasil, a gente tem duas questões, né? Nós ainda estamos no aumento da curva. Tá? A expectativa é que em a gente está 2 semanas, a gente está uns 15 dias atrasados dos Estados Unidos. Né? Então, o que está acontecendo lá nos Estados Unidos agora, a gente vai sofrer daqui a 2 semanas. Tá? E a preocupação também é que deve haver mais de uma onda. Né? Então, a gente tem essa onda e talvez, quando começar o frio, tenha uma segunda onda. Né? Já no hemisfério norte, lembrar que eles começam o verão lá. Né? E verão para doenças respiratórias, né? É muito melhor do que o inverno. Né? Então, aí essa é a minha visão em relação à questão da saúde. Né? E aí, em relação à questão das aplicações, eu concordo com a Alessandra, que deve aplicar nos PDRs, porque talvez exista uma melhora aí do quadro do hemisfério norte. E realmente aqui no Brasil a gente ainda deve passar umas 2 semanas ainda bastante complicado. Na verdade, a gente vai começar com o pico. A gente não começou ainda, vai começar nas próximas semanas. Então, aí, como vai ser essa resposta do mercado em relação ao que vai acontecer, eu não saberia dizer. Mas eu acho que os prefixados devem ser uma boa forma de aplicar, justamente porque, pelo menos, protege um pouquinho, né? Ficar nos prés, né? Tanto que a gente tem, na verdade, 3 casas boas aí para colocar: o Santander, Bradesco e Itaú, e o BDR da Caixa. E eu penso da gente, já que estamos, né, nesse vale, tentar colocar alguma coisa no MS Global, como a gente já tinha acordado anteriormente. E na Caixa a gente deixa também no IRF, que estava dentro da normalidade aí, se é que existe a normalidade. Lembrando que quando a gente teve a infecção do H1N1, nós tivemos 2 picos. Né? Nós tivemos um pico nesse mesmo momento e depois, no período de inverno, a gente teve outro pico da H1N1. Então, o Covid deve obedecer mais ou menos esse mesmo formato, né? Por isso que eles estão aguardando outras ondas, né? E o mercado deve ficar instável. Não tem certeza de como vai ser, como o mercado vai responder a isso, mas pensando no aspecto de saúde,
a gente ainda tem um período aí bastante complicado pela frente para passar. Né? Pois aí falaste do frio, até eu recebo umas matériazinhas da INSS Total. Nós tivemos a primeira temperatura negativa na Serra, Urubici menos 3 e pouco, Urupema acho que 2, abaixo de 0, gelado. Então, aí essa preocupação que tu tens com relação à temperatura para o contágio, a gente aqui do Sul tem que tomar muito cuidado, porque as temperaturas já no outono estão caindo abaixo de 0. Será que vamos ter um inverno rigoroso? Então, a tendência é ter que cuidar mesmo. Vou trancar meus velhos e não deixar mais sair. Então, assim, em relação ao aspecto da saúde, a gente ainda passa por um período meio complicado. Eu estava escutando o Roberto falando sobre a questão da imunização, né, o quanto tempo. A expectativa é que para que haja uma estabilização imunológica, 60% da população tem que ter tido contágio com o vírus, ou se uma vacina estiver disponível. Né? Então, a gente ainda tem bastante população ainda para ter contato com o vírus até que a gente consiga essa estabilização imunológica. Né? Aí, a partir desse 60%, aí começa... Aí não tem mais as ondas, né? Não existe mais essas ondas. Mas, provavelmente, antes do inverno nosso, dessa segunda onda provável no inverno, a gente ainda não tem essa estabilização imunológica. Então, a boa probabilidade de a gente ter 2 ondas, e aí o mercado vai responder essas 2 ondas. Né? Não sei como, mas vai responder elas. Não foi eu? É quem? Vamos lá. Então, para terminar, né, não sei se é consenso, se vocês concordam. Então, vamos lá. Deixa eu ver o cada caixa. O IDK também de 2 anos. Então, a gente poderia colocar nos 3 alocações, né? Que tem, na verdade, 2 alocações. Eu não colocaria no Banco do Brasil na alocação deles, eu colocaria lá na IRFM, que é um dos melhores que ele tem lá no momento. Colocaria no Bradesco IDK de 2 anos, ou seja, a alocação dinâmica do Itaú, o ativo do Santander e o IRFM da Caixa. Ou o IPCA também tem o IPCA de 2 anos lá. Repete, Ali, por favor. Tá. Bradesco, o IDK de 2 anos, tá? Aquele que está positivo, que é um pré. O Itaú alocação dinâmica, que ele tem, tá segurando bem. O Santander ativo, que também está no mesmo enquadramento da alocação dinâmica do Itaú. Na Caixa e no Banco do Brasil, porque a alocação do Banco do Brasil está negativo, né? Ele não está com uma rentabilidade muito boa. Eu colocaria no IRFM. Ele não é nenhum e nem o mais. Ele é um que também não caiu tanto nos últimos meses. Ele é um pré também. E o caso 011? Oi? Aquele que está 011 esse mês? Isso. Isso. Tem tanto no Banco do Brasil, a gente tem o M, que ele está dando 1,34. Ainda ele está dentro de uma normalidade. Assim, porque na Caixa, no Banco do Brasil, a alocação não está tão melhor do que um IRFM, se a gente for analisar. Ou colocar no B5, que é um fundo mais tranquilo. Mas, assim, positivo mesmo, a gente só vai encontrar os IRFMs e os IDKs e as alocações, né? Eu acho que dá para a gente ficar ali. Até tinha pensado da gente colocar num crédito privado, o BTG veio, insistiu bastante, até fiquei um pouco fora de telefone e coisa e tal, porque me ligava, porque tem prazo, a gente vai fechar o fundo, é um fundo interessante. Eu disse assim, a gente não faz as coisas assim de uma hora para outra, né?
Se em dias de normalidade a gente já não age dessa maneira, imagina no desespero sem saber para onde a gente vai correr. Eu disse assim, eu considero um fundo interessante, mas a gente não pode, não tem nem de onde tirar muito bem. A gente não vai tirar hoje recursos, por exemplo, que nós temos no curto prazo, IRFM, no IDK de 2 anos, que não está negativo no ano ainda, que a gente consegue, ou em 12 meses, que a gente consegue não realizar prejuízo, e vai precisar amanhã ou depois, quem sabe, para pagar alguma conta, para arriscar em alguma coisa fechada. Concorda? No FIP, FDIC. Sim. Vocês chegaram a ver alguma coisa a respeito daquele quantitative easing? Eu mandei no nosso grupo ali, achei bastante interessante. Existe uma possibilidade do governo começar a alongar a carteira com esses juros baixos que está sendo pago como uma forma de produzir dinheiro. Né? Em vez de imprimir dinheiro, hoje eles costumam fazer o quantitative easing, né? Que começou na crise lá da bolha imobiliária dos Estados Unidos a fazerem isso. Então, existe uma possibilidade do mercado do governo começar a atuar no mercado primário e não mais no secundário, né? Comprando curto prazo e alongando a carteira com juros baixos, como já está hoje. Né? Aí, assim, nesse caso, seria interessante os curto prazos, né? Os pré vão ser, eu acredito que da mesma forma, em todas as crises que a gente teve mais acentuadas, os prés, eles acabaram sendo os salvadores da pátria, exatamente porque já está meio que precificado. O governo não vai ter como emitir moeda, até porque isso ia estourar na parte de inflação, né? E a gente não tem hoje como fazer isso. A saída é ofertar título. A oferta de título é uma saída que o governo tem. Vai pagar pouco, né? Para ele até não deixa de ser ruim, porque hoje o patamar de juros que nós temos hoje é bem diferente de lá atrás, em 2008, que era 12%, 14%. Então, assim, ele vai pagar bem menos. Então, a tendência é que seja assim, né? Ele vai comprar e ajudar desta maneira para ter algum ganho. Né? E a redução dos juros, a tendência é essa. E não vai subir tão cedo. Né? A previsão que tinha de 2021, 2022, voltar aos patamares de 5,5%, acredito que não vai acontecer tão cedo. Então, a gente vai ter que buscar outras alternativas. Mas, definido, então? Nós temos 2,5 milhões, claro, aquele percentual de 30 a 70 não vamos manter, né? Olha, uma pergunta. Diz. Aquele multimercado ali da Caixa que está positivo, não é uma boa investir nele? Aquele é fechado, né? Mercado, aquele protegido, não é? Caixa protegido, isso. Bolsa de Valores. Ele exatamente tem essa função, ele tem uma função de proteger no momento de dificuldade, mas ele é um fundo fechado, a gente não tem mais como apertar, ele é tipo os 2020 ali, ele abriu por um período, a gente aplica e depois ele tem uma vida útil, daqui a pouco ele vai acabar como o outro que a gente tinha, que era o protegido Ibovespa e não o Bolsa de Valores. Então, essa é uma opção que a gente não tem. Uma saída seria os S&P, mas não vejo nesse momento a gente colocando um pouquinho mais aí. Eu acredito que a gente tem que segurar um pouco o mercado e se é para a gente ousar e sair da renda fixa, eu iria para o exterior. Né? Tanto no BDR... Vamos aplicar alguma coisa no exterior? Porque a gente ainda tem uma folga, né? Tem um percentual ainda para utilizar. Tem. No exterior, a gente tem 2 opções ali que não está dividida na planilha, mas, por exemplo, o BDR, ele entra num nível, né? E os outros fundos do exterior, como o ACES, entra no outro. O ACES também não é um dos fundos que está bem positivo. Ele está muito bem no mercado. As empresas são boas, que estão lá, são grandes empresas, né? São grandes companhias dos Estados Unidos. E ele tem segurado aí nesses 3 meses que a gente tem. Ele tá, deixa eu ver aqui, deixa eu pegar que tá lá na outra. 2,87. 2,87.
Os BDRs, a recuperação lá fora vai ser mais rápido do que a recuperação aqui, né? Aqui a gente ainda não passou pelo pico, né? Exatamente isso. E há uma dinâmica totalmente diferente dos Estados Unidos e dessas companhias que elas têm parques fabris em vários lugares do mundo, então a tendência é que eles consigam crescer muito mais. Né? E grandes empresas, por exemplo, de alimentação, ninguém deixa de comer. Né? Ninguém vai deixar de tomar Coca-Cola. Ninguém vai deixar. Tem mais alguma opção de fundo no exterior para a gente investir? Não. Aquele MS Global, que é da Morgan Stanley, aquele que a gente teve aquela apresentação da XP. Né, a Geise, a gente já vem conhecendo ele desde o ano passado lá na Expert Floripa. Eles fizeram uma apresentação bem interessante. O Vitor é uma pessoa bem aguerrida e eles têm um fundo bem amplo. É como tu falou, Gi, a capacidade exterior é muito maior. Enquanto que a gente tem aqui listado na Bolsa em torno de 450 empresas, no mundo são que entram no radar algo em torno de 2.500 empresas. Então, ali a capacidade de crescimento é muito maior. Esses fundos são redeados, né? Então, o BDR é um que ele tem essa capacidade que ele tem de se manter exatamente pelo rádio que ele tem. Então, esse MS global aí já está pronto para aplicação? Já. Não sei se pessoal, tá escapando o som em algum, acho que é o da Geise som. É o da Geise, tá saindo algum som no ambiente. Aí, beleza. Aí. A Geise estava contaminando toda o call da gente, ver se é possível. É o café que eu estava tomando. Eu não sei, o Vini está ali falando alguma coisa para ela, eu acho. Bem, o MS Global eu já tinha apresentado, lembra, nas outras reuniões. Eu lembro dele. E o problema é que a gente não ter iniciado ele ainda é porque estava se finalizando todo aquele contrato, porque a XP estava sem administradora, entrou em TRAG, teve que refazer cadastro inteiro, né? Agora, até nesse período que a gente já estava em isolamento, que foi que eu consegui finalizar, tive até que brigar com o Lauter, eu disse, pelo amor de Deus, né? Se vocês acham que a gente vai ter que mandar, eu vou ter que ir atrás lá, tirar sangue da Gi para mandar, não dá, né? Eu disse, vocês agilizam. Aí ele agilizou, a gente já tem o termo assinado, a gente já até assinou o termo, Gi, um tempo atrás e deixou prontinho. Agora é só encaminhar o recurso. A gente já tem a conta na XP e da XP a gente aplica neles lá. Então, daria para a gente separar uma parte para esses 3 fundos, né? Eu voltaria a colocar um pouco no ACES, colocaria um pouco no MS e no BDR, e o restante eu distribuía entre os fundos de renda fixa pré e alocação. Eu concordo. Eu acho que pode ser... Vamos supor aqui, 2,5 milhões, se a gente pegar 30%, seria 750 mil. Eu acho que a gente diminuiria aí, colocaria, sei lá, abriria o MS com uns 250 mil, eu acho, no máximo, e manteria uns 250 para cada um pouquinho no BDR, um pouquinho no ACES, e o restante distribuía de forma igual entre os ITKs e alocações. Ok. Né? Porque daí o que acontece? No início da semana, que o Márcio deve repassar o valor, a gente faz os lançamentos e depois eu encaminho para vocês todos ou pelo WhatsApp ou pelo e-mail para a gente ver exatamente como está. Caso haja alguma modificação ou alguma coisa que impeça, né, ou que não seja salutar a gente usar dessa maneira, daí a gente muda. Aí eu informo com antecedência para vocês, peço um help. Agora, com essa facilidade, né, a gente consegue, pelo menos, conversar todo mundo junto. Mas acredito que segunda a gente volta, né? Eu acredito que sim. Acho que sim, porque, na verdade, dessa vez foi 7 dias, foram só 5 dias,
né? O governador já vem ensaiando, a gente sabe que aí, ó, em Balneário parece que eles estão retirando já aquelas, como é que é, as barreiras físicas, ainda permanece aqui em Itajaí em Penha, mas pelo que o Renato me falou, que ele teve que ir para Penha levar jornal e coisa e tal, ele disse que não teve problema nenhum em passar. Então, que a construção civil já está trabalhando aqui, tem algumas coisas que já estão trabalhando mais, assim. Aqui então... também eu tive que ir no mercadinho ali comprar água, aqui pertinho de casa, então aquela aquarela que estava fechada já estava aberta, essa nave luz também estava aberta, que trabalha com a parte de construção civil já abriu. Autônomos e liberais também já foram liberados hoje. Já foram, né? E assim, vai acabar com a minha chance que eu ia fazer a barba do Renato, não vou poder, porque ele disse que ele vai querer fazer no barbeiro. Vai querer fazer o quê? Eu achei que eu ia poder usar essa minha né? Depois posso ser barbeiro, mas não deixou. Vai que precisa, né, Ali? Quarentena, só para ele. Pois é, não. Tá louco. Daqui a pouco ele tá Jesus, tá aqui lá no pé, essa barba. Mas tudo bem. Bom ver vocês, assim, como diz a Geise, já tô com saudade, né, da gente trabalhar todo dia. Ó, coloquei até... eu não tirei o pijama, confesso. Acho que tá ainda com pijama. Que o cabelo vai. Então, por isso que eu vou perto, né? Não, Deus me livre, eu até tem uma luz assim para esconder um pouquinho as olheiras. Tá louco. Mas então tá, pessoal, foi muito bom conversar com vocês. Estar com vocês. Eu recebi a fatura do telefone, a dona Marga me mandou a conta bloqueada só, eu pedi para ela me mandar novamente, que ela tem um código lá que desbloqueia, eu vou mandar para vocês fazerem o pagamento, só vou ver a data. Se for até semana que vem, eu vou segurar, senão eu libero para vocês daí. Pois é. Até aproveitando, a gente tem hoje aquele débito do consignado, eu vou ver se eu consigo resolver com o Leonardo, mandando o ofício normal, e aí eu coloco uma cópia para a TIG, para ver se ele autoriza, e aí depois a gente entrega a cópia física para ele, eu acredito que não vai ter problema nenhum, né, porque a autorização vai vir igual, que essa é uma das nossas obrigações que a gente tem essa semana, e eu acho que de resto ficou tudo, né... Com o INSS, que o Rafa não quer que você se aposente, ele falou que isso era intencional. Então, só com o INSS por causa do sistema. A renda, né, Rafa, já que tu quer fazer a gratificação TI, vamos fazer gratificação, Ali não se aposenta, entendeu? Porque daí eu faço uma poupança. Tem que ter o retorno, né? Não, daí o sistema está levando o valor errado, daí a gente vai tentar arrumar, tem até dia 20 para pagar. Daí, então, se vê que a gente de repente vai pagar, se não voltar as coisas normais, a gente paga a guia com valor inferior e faz a compensação na guia seguinte daí. Senhora, só cuidar para não clicar lá, para não ter o valor errado, para a gente não ficar negativado lá. Né? Não, já tentava arrumar nessa guia, né, mas o sistema não estava permitindo a alteração, teve uma retenção maior do que o sistema está considerando, o sistema está considerando o valor antigo ainda, não considerou o valor dos 14%. Então, a guia está com valor inferior. Talvez seja porque... E foi arrumada também lá no programinha da Caixa? Foi baixada nova ali da Cefip, com a tabela de março em diante, eles só habilitaram na terça-feira, dia 31, se não me falha a memória agora. Então, já vinha com a tabela nova, e até então não teve nenhuma outra atualização do sistema. Então, ali eu não consigo tirar os índices e os valores ali já estão ok, só que está puxando um valor de retenção que não é o que a gente tinha comentado. 10 segundos a gente tenta arrumar, se não der, a gente vê o que a gente faz daí. Tem até dia 20 para pagar? Até lá a gente vai ter que voltar. Não é dia 10, Geise? Não, eu sempre libero dia 10 com tudo junto, né? Mas é dia 20. Então, melhor assim. Não, então, tá. Tempo. Bom dia a todos vocês, fiquem com Deus. Bom dia a todos. Não comem demais, entendeu? Não, pede outra coisa. Pede outra Eu já estou na rosquinha aqui já. Isso eu não posso. Eu vou comer pão. O Renato fez
pão ontem de novo, tá craque, ele tá fazendo pão italiano, Gi, sabe aquele com aquela casquinha para pôr coisa dentro? Duvido que seja bom. A gente não sabe, só levando Navegantes Prévio para a gente saber do que você está falando. Eu só acredito vendo, né? Eu só acredito. Ficou melhor do que o meu. A Gi experimentou o outro que eu fiz, mas o da Renata ficou melhor. Tem que admitir. Olha só. Estou sabendo que a Gi extraordinária do comitê com a presença do pão. A gente quer também, né? Opa! Mas aquele, a Gi estava na labuta, né? A gente tem que contribuir, entendeu? Não, o ferry ali tá passando uma balsa a cada 1 hora, pode atravessar, vir dar uma voltinha em Balneário, fica à vontade. A gente fala mesmo daquela cuca, né? Daquela nega maluca imensa que ela ganhou só para ela, né? Eu estava em quarentena, 7 dias. Então tá, meus amores, fiquem com Deus, tá? Pessoal, Um beijo. tchau. Beijo. Tchau. Até.